Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Gênios Cast, o podcast oficial da Lugênios. Eu me chamo Tomás, sou CMO aqui da Lugênios e tenho aqui ele ao meu lado, Luiz Bench, nosso CTO. Bom, além de CTO, eu também atuo como diretor de operações da Lugênios, onde o nosso intuito sempre é criar a tecnologia acessível, né? Dar acessibilidade às pessoas através da tecnologia, criando a harmonia entre tecnologia e negócios. E hoje nós estamos muito ansiosos para começar esse primeiro episódio desse projeto aqui. E hoje é um dia muito especial, não somente porque é o nosso primeiro episódio, mas também porque temos convidados de peso aqui. Mas antes de eu apresentar eles para vocês, Luigi, fala pra gente qual é o tema do nosso podcast de hoje. Bom, o nosso tema é tecnologia e negócio. Por isso que hoje a gente trouxe aqui pessoas que se envolvem muito com negócios, têm empresas e além de empregar a tecnologia nos seus negócios, eles também têm interesse em fazer a tecnologia virar um negócio, que é o caso da Lugênios que nós vamos estar apresentando. Excelente, perfeito. E agora, sem mais delongas, vou apresentar para vocês o nosso primeiro convidado, que é ele, Augusto César, que é CEO do Grupo Masa, investidor da Lugênios, investidor anjo, criador de gado, fazendeiro e também torcedor do Goiás. Seu Augusto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. E só é isso tudo por causa da tecnologia. Eita! Também conosco temos aqui ele, José Vitor, engenheiro de formação, empresário no ramo de incorporação e construção de imóveis, investidor da Lugênio, investidor anjo e também é conhecido como um dos homens mais calmos do Brasil. Isso eu posso afirmar, é verdade. Será? Seja muito bem-vindo. É o que dizem, né? Eu agradeço ao convite, me sinto honrado em fazer parte da equipe Lugênios. Estamos aqui para solucionar e sanar todas as dúvidas presentes. Perfeito, Vitor. E para completar aqui a nossa mesa, Ismael Basílio, nosso sócio, CEO da Barov Consultoria e Investimentos, CEO da Lugênio, estrategista em nova economia, M&A e um apreciador de vinhos secos. Quanta elegância, Ismael. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Tomás. Eu quero agradecer por estar aqui, né? Foi uma articulação pesada. É verdade. E agradecer também aos nossos convidados, que foi onde eu atuei diretamente no lobby, nos bastidores, para trazer, porque as agendas para casados, homens de negócio, é um pouco difícil, né? Mas agradecer ao seu Augusto, agradecer ao Vitor e agradecer a vocês dois por ter topado esse trabalho desafiador e agradecer a UP também, que é onde nós gravamos esse podcast, que sempre tem nos apoiado e compra nossas ideias, né? É verdade. Perfeito. Bom, para a gente estar começando aqui a nossa história, eu vou estar contando um pouco como a Lugênios começou, né? A Lugênios começou no ano passado com a ideia de realmente solucionar pequenos problemas, né? A gente ia encontrando pequenos problemas na vida de empresários, empreendedores, empresas, pequenas e médias empresas. Então a gente foi solucionando esses pequenos problemas ao longo do tempo. De primeiro estava só eu, né? Então assim, eu estava solucionando esses problemas, decidindo a minha vida, se eu queria optar por uma carreira acadêmica ou uma carreira CLT ou concursado. Então a gente tive a proposta do Ismael de realmente nos juntarmos e fazermos, primeiramente, isso virar um pequeno negócio, né, para gerar mais renda do que já estava dando. Mas o Ismael, por ver o negócio, o modelo de negócio, ele viu uma oportunidade maior. Então, ali, o Ismael teve a oportunidade de entrar para o negócio e a gente trocou percentuais, né, na empresa para ter participação. E o intuito do Ismael era realmente trazer mais pessoas, trazer talentos, trazer investimento e a gente transformar isso numa empresa grande, também num modelo de negócio de startup, né, que é o que a gente faz hoje. Então foi assim que a gente chegou até aqui e por isso que todos nós estamos reunidos, né, quando isso começou lá atrás. Muito bom. E para ficar melhor ilustrado como que foi toda a história da Lugênios, eu gostaria de direcionar a primeira pergunta para o seu Augusto. Seu Augusto, conta um pouco da sua história, como é que foi toda a sua trajetória de vida de uma forma breve e como que o senhor decidiu investir na Lugênios e também no ramo de tecnologia. Bom, eu acho que o empreendedorismo, ele para mim veio como um dom de Deus. Eu comecei com 9 anos. Aos 10 eu já tinha 2 empresas, mas isso fica para um outro momento para eu contar esse detalhe. Mas depois que eu conheci o Ismael e ele passou a fazer parte da nossa vida e trabalha conosco já há um tempo, contribui, tenho como um filho, inclusive, a gente foi percebendo junto a necessidade que a gente tinha de aprimorar cada vez mais as informações, para que através dela a gente chegasse às decisões mais precisas e exatas. E não diferente, através do Luiz nós desenvolvemos aquele BI, né, Ismael? Que vai trazendo para a gente informações que nos tranquilizam e trazem conforto para as decisões que a gente vai tomar. Eu acho que a tecnologia é uma realidade
E se a gente não acompanha essa velocidade, realmente a gente fica para trás. E eu fico me lembrando do rádio, né? Eu sempre admirei o rádio. Para mim, a invenção mais inteligente que o homem já fez. E olha onde a gente está hoje, né? Tecnologia na palma da mão. E a Lugênios tem nos trago bastante ferramentas que proporcionam para a gente a segurança nas tomadas de decisões. E aliado a isso, eu falei, essa empresa tem futuro. Como uma startup promissora, a gente acabou resolvendo também fazer parte desse grupo. Perfeito, que bom, hein? Perfeito. Bom, Vitor, eu queria que tu contasse um pouco também da tua história e qual foi o ponto crucial para te decidir investir na Lugênios. Bom, não como ser Augusto tão cedo, não com 9 anos tinha 2 empresas, mas Depois ele pode contar essa história aí, né? depois a gente prefere, né? Quer que o senhor conte. Né? Então, mas com 16 anos eu já tinha uma empresa, uma loja a cuidar, e o meu pai cuidava do setor da construção e eu cuidava da loja. Então, assim, é algo que dentro dessa perspectiva, no cenário logístico, que é até o cenário do seu Augusto, eu fui instigado a gostar do empreendedorismo. Até porque a gente é cobrado por aquilo, né? Quando você assume tão novo algo assim, as pessoas olham para ti já com um olho meio desconfiado, né? Então você tem que se propor a ser o melhor e surpreender as pessoas, a perspectiva que eles têm de você. Então, dentro desse cenário, a Lugênios me surpreendeu muito. Por quê? Primeiro, partindo da conversa com o Ismael, quando a gente estava falando sobre o próprio condomínio, sobre o condomínio agora imobiliário que nós estamos fazendo pela Vale Ville. E aí, dentro desse cenário, o Ismael me propôs fazer uma solução web, e eu desconhecia até o que era uma solução web. Então, dentro desse cenário, eu acho que em uma semana ele conseguiu montar com o Luigi e o Tomás uma solução web. E eu fiquei surpreso e impactado com a novidade. Apesar de, para eles, ser algo que é recorrente, que eles já fazem naturalmente, para mim era uma novidade. Então, o que me instigou a entender melhor a Lugênios e entender o interesse que eu tinha de estar dentro do negócio. E como um dos pilares, e eu acho fundamental dentro de uma startup, e o que tem na Lugênios, é a dedicação da equipe, é um pilar fantástico, e o mercado que está sendo abrangido pela Lugênios, né? É algo que me adaptar à tecnologia foi fantástico. E você falar em logística sem falar em tecnologia é humanamente impossível, né? É igual ao agronegócio, né? Falar do agronegócio, hoje o setor que tem mais tecnologia integrada dentro é o agronegócio. Pois é, a gente vê aí o boi rastreado, né? A eficiência que a tecnologia também traz para o agronegócio, traz para o campo, né? Você vê de onde veio, como foi feito. Isso tudo através da ideia de gênios, assim, como os gênios dos gênios, né? Tá vendo? Algo fantástico que já foi dito, eu não me recordo se foi pelo Mael, pelo Luigi ou pelo Tomás, que o homem não será substituído pelo IA, mas aquele que dominar a IA, esse sim vai substituir aquele que ficou para trás. Né? Então, nosso outro podcast, né? É verdade. E, Vitor, você falou também que a Lugênios fez uma solução para a sua empresa, né? Você pode escrever um pouco mais como é que foi essa solução? O que ela agregou para você? Sim, atualmente é um condomínio fechado e para mim a venda ainda é através de banner, do outdoor na frente do condomínio e montar um plantão de vendas, né? Essa é a minha solução web. Na minha cabeça era essa. A solução offline. É offline. Então, dentro do que o Ismael, da perspectiva que ele me mostrou, eu pensei que era impossível fazer um filtro e saber quem tinha interesse de comprar aqueles terrenos dentro do condomínio. E foi o que ele me mostrou, o que me propôs e conseguiu me mostrar que aquilo realmente pode acontecer. A gente consegue filtrar e fazer venda através de uma solução web. A página integrada com a equipe de venda, com financeiro, com contrato, com tudo, para que o cara lá de São Paulo possa comprar sem precisar ir no cartório, sem precisar ir a algum canto. Tudo isso dentro de uma solução web, né? Porque como se trata do web, a gente que trabalha no ramo imobiliário e até fora dele, que é no caso do seu Augusto, que já também tem o ramo imobiliário, mas a gente fica com o pé atrás, porque a gente ainda tem a confiança do papel, né? Sim. Da assinatura, vamos no cartório assinar, um transfere para o outro, tá tudo certo. Então, esse outro lado, o lado do web já consolidado, que foi o que o Ismael mostrou, para mim foi fantástico. E o nível de assertividade de uma ferramenta dessa é que traz a tranquilidade que a gente
precisa, né? E confiança de não ter uma dupla venda, porque agora eu tenho tudo ali digitalizado. Às vezes acontece muito no Brasil, né? Que é do cara vender o imóvel para 2 pessoas. Por quê? Porque tem a morosidade dos cartórios, né? Registrou no cartório até ele subir no sistema. Hoje não. O cartório digital é o que mais cresce no Brasil. Né? É muito instantâneo que a informação vem, né? É muito instantâneo. Sim. O interessante é que isso que a gente acabou fazendo aqui foi um dos nossos pilares, que é a integração. E os nossos 3 pilares principais da Lugenius, quando a gente montou a empresa, é inovação, integração e automação. Que, em outras palavras, é justamente trazer facilidade e algo novo para as empresas. Tem até um mito muito conhecido que é o mito de Platão. Se vocês já conhecem ele. Sim. O mito da caverna? Mito da caverna, que é o mito de Platão, que é quando os prisioneiros estavam aprisionados na pedra e eles não conseguiam ver o que estava do lado de fora da caverna. E só conseguiam ver as sombras de quem passava por trás. Ou seja, Santarém, querendo ou não, ainda vive um pouco disso, de só ver as sombras que passa em São Paulo, de forma internacional também. Mas agora, o nosso objetivo principal é justamente trazer isso, à luz, para que seja não somente visto as sombras, mas também aplicada. Ou seja, trazer integração, automação e inovação. Mas agora, Ismael, eu quero fazer uma pergunta para ti, porque você foi o responsável por essa captação dos nossos investidores. Você pode falar para a gente como que isso ocorreu e como que funciona também a captação de investimentos? Perfeito. Mas antes de falar especificamente sobre isso, falar um pouco que eu trabalhava só complementando a história que o Luiz contou do Lugenius, né? Eu tenho uma empresa de consultoria, chamada Barov Consultoria, eu já faço consultoria aqui há quase 10 anos na região, inclusive a Masa é meu cliente, entre outros clientes da cidade aqui que são meus clientes, e a gente sempre viu, assim, para algumas empresas que fazem sucesso, o diferencial dessas empresas na minha consultoria era a integração e implantação de tecnologia, né? Por exemplo, eu faço consultoria aqui para o franqueado do Boticário. O que a gente vê dentro do Boticário? Um RP forte, um sistema operacional forte, tecnologia, BI, financeiro. E tudo isso aí faz com que eles, como o senhor Augusto falou, tomem decisões mais assertivas, mais importantes. Porque se eu acho que eu cresci 30%, que a minha margem é 10% ou que o meu lucro é 22%, isso é as coisas da minha cabeça, eu tenho que ter esses números. Apesar de que não deixa de que o empreendedor que é dono do seu negócio, ele tenha certo conhecimento, ele possa chutar uma coisa e estar certo. Como eu já cheguei em algumas situações que a pessoa chutava um número e realmente estava ali aproximado. Então, tipo assim, o erro dele não era uma coisa que comprometesse. Mas, em suma, para a gente fazer decisões muito rápidas e movimentos muito estratégicos da empresa, eu preciso de informações. E hoje, com a tecnologia, a gente consegue ter essas informações mais assertivas. A gente fala que é 3 coisas que precisam ter informação, né, financeira, que é a relevância, ou seja, as informações importantes e relevantes, elas têm que estar ao alcance do gestor, ao alcance de esticar das mãos. Ela tem que ser tempestiva, ou seja, eu não posso ter uma informação que é relevante num tempo errado. Então, a tempestividade da informação é muito importante e a fidedignidade, né? Ou seja, a primazia da representação fidedigna do que acontece. Eu não posso dizer que a minha empresa tem um caixa de 5 milhões se ela não tem. Então, eu posso tomar decisões, ou seja, decisões que não representam a realidade dos fatos. Então, quando eu vi que o Luigi tinha todo esse potencial, ele trabalhava comigo, ele foi trabalhar comigo na Barov como estagiário, porque eu faço gestão de patrimônio, eu precisava de alguém para configurar meus home broking, era um negócio que eu não estava disponível a estudar. Eu gosto muito de tecnologia, mas não gosto de estudar. Eu tenho uma empresa de tecnologia, estudar tecnologia não é, mas eu gosto de ver como as coisas acontecem. Eu sei onde implantar tecnologia no negócio. Aí eu cheguei com o Luigi e fiz a proposta de... A primeira rodada que o Luigi fez sozinho, né? Eu troquei 1% da Barov por 80% da empresa dele, mas eu disse que eu vou trazer, com esses 80% eu vou trazer investidores, né? Eu vou trazer o bolso certo, trouxe 2 bolsos, e vou trazer talento também, né? Como foi o Tomás, foi um cara que eu tive que trazer lá dentro da Move por uma parte do equity da empresa no momento, né? Então, tipo, a gente não tinha como suprir o que ele ganhava lá dentro, mas vamos trazer com equity, né? E aí ele acreditou na ideia, veio, e hoje ele já é milionário, brincadeira. E aí a gente, é isso que eu tenho feito, né? A gente tem a ideia de instalar um partnership, inclusive a gente vai estar em Porto Alegre dia 24, num dos escritórios da XP, para entender como funciona o partnership, né? Que o partnership é eu pegar uma parte da empresa e eu fazer uma rodada de negócio entre os funcionários, para que eles, quanto mais eles produzam, mais eles podem comprar do negócio, né? E aí, eu já até fugi da pergunta, mas tu pode voltar sobre a rodada, né? Isso. Bom, só para contextualizar, eu quis contar, né, como foi que a gente chegou até aqui.
Porque, como o Vitor falou, às vezes essa questão da idade é uma coisa que eu sempre falo para os meninos, passa um minoxidil para crescer uma barba, tal, porque assim, às vezes as pessoas não veem a capacidade atrelada aos cabelos brancos, né? Tipo, a idade, tudo. E os meninos têm muita capacidade de fazer as coisas, tanto que a gente desenvolveu trabalho para a Europa, 2 trabalhos na Europa, trabalhos para dentro da XP, nós fomos a primeira empresa do Brasil a desenvolver site para assessor da XP, ou seja, porque passa por um compliance, vai para os advogados, volta para os advogados, então aquele foi um trabalho que talvez o custo que a gente teve para produzir aqueles trabalhos talvez nem seja o retorno que a gente tem, só que a gente hoje está habilitado para vender site para qualquer assessor da XP a nível Brasil, são 9 mil assessores, né? Então a gente teve todo esse cuidado de construir um produto bom, eu sempre peguei muito no pé deles, sempre cobrei muita responsabilidade, eles são muito assíduos no que eles fazem, são muito comprometidos com o que eles fazem, nosso produto ele melhora a cada vez, eu sempre digo, olha, a gente não chegou no PMF, que é o produto perfeito, né? Mas a gente vai chegar. Nosso produto perfeito. E assim, eu sou exigente, né? Para eles o produto está muito bom, mas para mim eu sempre acho uma coisa, dá de integrar um Apple Pay para pagar aqui, dá de fazer tal coisa, esse botão pode sair para cá. E eu sempre estou tentando melhorar o produto, né? E com a capacidade deles de ver, a sensibilidade de tomar, de ver as cores e fazer elas se transformarem numa arte. O que o Luigi faz por trás no back-end, de mexer com a questão de servidor, de código, que eu nem sei para onde é que vai isso aí, faz com que a gente seja uma empresa que seja capaz de exercer nossos 3 pilares, que é a integração, automação e inovação. Então, é isso que a gente quer fazer nas empresas. Então, o que acontece? Quando eu senti que a gente tinha cliente suficiente para chegar no investidor que nem o seu Augusto, ou que nem o Vitor, e mostrar para eles, olha, o negócio é rentável, porque agora eu tenho os números do negócio, a gente foi para a rodada de negócio, né? E a rodada de negócio é como o M&A, né? Que o M&A é um setor dentro das grandes corporações que ele é de fusão e aquisição. É quando a gente compra, ou uma empresa compra parte da outra com parte dela, como foi o caso da Barov, ou compra com capital, né? Aquisição total, aquisição em parte, coisa do tipo. Então, o que a gente precisou fazer? Uma empresa, para participar de uma rodada de negócio, eu preciso demonstrar qual que é o valor dela, o valuation, né? O valuation é o valor da empresa no decorrer do tempo. Então, o valor da empresa hoje, o valor dela no futuro descontado por uma taxa. A gente chama isso de... Existem vários métodos, mas o que eu mais uso é o fluxo de caixa descontado. O que eu fiz? Peguei as informações da Lugene, projetei ela para 10 anos, né, com os números que a gente tinha, e descontei a valor presente. E nós chegamos a um valor, e nós chegamos aí nós fomos para a queda de braço na rodada, né, com o seu Augusto, olha, nós precisamos de tanto de X, ele falou por tanto do capital, por X do capital. E aí nós ficamos mais ou menos uma semana negociando, fechamos um acordo de cotista, e foi uma negociação bem tranquila, né? Assim, eu sempre digo que hoje talvez nós temos os melhores sócios, né? Os melhores sócios investidores, né? Porque são pessoas que não ficam no nosso pescoço, a gente tem autonomia para queimar nosso caixa. Eu sempre digo, hoje nós estamos administrando prejuízo, nós não estamos tendo prejuízo, né? Nós administrando prejuízo porque é uma estratégia para a Lugene crescer. Então, eu só podia crescer se eu tracionasse com capital, porque eu sei da capacidade de gerar escala no futuro. Incrível, Ismael. Bom, direcionando agora essa pergunta para o senhor Augusto, o senhor que vem do ramo ali da alimentação, do agronegócio, qual é assim, essa diferença de estar em outro ramo de negócio, mesmo sendo só investidor, mas agora investindo realmente em um produto de tecnologia? Qual é essa diferença, esse impacto? Como foi que você percebeu? A expectativa da realidade é que faz com que a gente tome determinadas decisões. Então, tudo que eu falar passa a partir de agora quase que ser redundante dentro da fala do Ismael. A gente percebe a importância da tecnologia no negócio. No meu negócio, por exemplo, a ferramenta que vocês desenvolveram, que eu acho que foi uma das primeiras ferramentas até que vocês desenvolveram, trouxe um impacto muito interessante para o meu negócio. Então, se trouxe para o meu, o Vitor disse que também trouxe para o dele, vai trazer para outras pessoas, né? Eu conheço outras pessoas para quem vocês já fazem serviço e a gente vê a satisfação. Então, tudo isso aliado a uma conversa tão interessante e tão convincente quanto essa do Ismael, é que nos traz a tranquilidade e a segurança de que a gente está fazendo o negócio certo, investindo no que realmente é necessário e real. A tecnologia é um negócio que chegou e ninguém tira, né? Realmente, a IA ela não irá substituir o homem, porque a gente tem que ter alguém que execute no fim da história, né? Mas pensar igual a inteligência artificial é impossível. E aí eles pensam, ou a ferramenta pensa, e a gente executa. Então, a gente precisa ter uma ferramenta que traga confiabilidade acima de tudo, segurança e confiabilidade, para que a gente fique tranquilo em relação às decisões que a gente vai tomar. Então, dentre vários aspectos, foi a experiência própria que eu tive
com uma ferramenta desenvolvida pela Lugênios que me fez tomar a decisão de entrar nesse tipo de negócio. E não é a primeira startup que a gente investe, a gente já tem investido em outras startups, mas de tecnologia é a primeira e eu acredito que é a mais promissora. Tem outras startups que a gente investe que é de biotecnologia. Biotecnologia, exatamente. Parceria de biotecnologia para uma medicação neurológica, né? Não cabe muito entrar em detalhes, mas o pessoal que sofre de Parkinson aí tem algo promissor vindo no mercado. Desenvolvido, inclusive, por cientistas aqui da região do Amazonas. Perfeito. Incrível, hein? E, Vitor, agora para você, a mesma pergunta que foi direcionada para o senhor Augusto, eu também quero ouvir de ti. Qual o contraste que você sentiu e como é que é vir de uma empresa, de um ramo que é investindo em imóveis, em construção civil e agora em tecnologia? Para mim foi uma surpresa e um ramo que eu tive que me adaptar, né? Mas uma surpresa tão boa que dentro do meu negócio, e eu creio que é uma perspectiva para todos que vão entrar no negócio, você descobre que o seu negócio não era perfeito, tá? Porque quando a gente está no nosso próprio negócio, a gente tem a perspectiva, como eu falei, eu tinha um cenário de que a venda orgânica, o meu plantão de vendas em frente ao meu condomínio era a minha solução. Para mim aquilo era perfeito, não existia um outro caminho além daquele. E dentro do cenário da tecnologia, eu consegui ver que existe algo bem melhor do que aquilo. Então eu saí do meu comodismo e passei a partilhar essa ideia da tecnologia. E o cenário foi tão agradável que dentro de outros negócios, eu até já perturbo bem o Ismael, já dentro do negócio de outras pessoas, eu já chego para o Ismael, será que dentro... Eu cheguei nessa empresa, eu vi esse erro aqui, será que existe uma solução para isso? Aí ele vai e diz, não, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E cada vez que a gente encontra uma solução para um erro orgânico dentro de uma empresa, para mim é fantástico. E a tecnologia trazer isso é maravilhoso. E a gente nem estava aberto a rodada de negócio, mas o Vitor nos convenceu naquele momento. Teve algo que eu aprendi uma vez quando eu trabalhava no meu antigo trabalho, que é que toda solução ela traz consigo um problema também a nível dessa solução. Então, mesmo se você trouxer uma solução para um problema que já existe, lá na frente vai ter outro problema que vai precisar de uma outra solução para poder resolver. Então, a tecnologia é isso, é toda vez inovando, toda vez se reinventando para poder agregar valor e realmente solucionar os problemas que a necessidade humana ela vai criando. Na verdade, eles têm um termo, né, na nova economia que chama de Open Innovation, né, que é a inovação aberta. Eu sempre tenho que inovar e deixar uma ponta aberta, porque eu vou precisar inovar lá na frente. Daqui a pouco a inovação vai ficar obsoleta, né? Vai ficando obsoleta, eu vou precisar inovar, eu tenho que deixar essa ponta aberta. Se a minha inovação é fechada, a minha possibilidade de ter um negócio aqui, tipo, a câmera de filme, que batia a foto e imprimia, não deixaram uma ponta aberta para dar aquela câmera já ir para digital. Aí veio a digital e quebrou ela. Né? Aí depois veio o celular. Ou seja, então o celular, o que a gente vê com o celular? O celular era só para ligar, aí depois ele manda mensagem, depois ele bate foto, depois se torna um relógio. O mesmo celular ficou com a ponta aberta. Então a gente não substituiu o celular, só foi inovando dentro do celular. Eu gostaria de direcionar a pergunta para o Ismael. Ismael, agora que a Lugênios passou por uma rodada de negócios, tem investidores, o que muda na expectativa dela? Tem dinheiro. Tem dinheiro. Também. O que acontece é que o dinheiro ele é carimbado, né? Então a gente nunca pensa... É diferente de você fazer um M&A de uma empresa amadurecida, né? Que você põe o dinheiro no bolso e vai embora fazer o que você quiser. Aqui não, o investidor só aceitou investir porque nós nos propusemos a alocar o dinheiro no lugar certo. Nós estávamos vendendo um equity, mas esse equity não ia para o bolso do sócio. Mas em tese o que muda, eu até quero fazer uma frase que meu pai sempre falava, que ele diz que quem tem sócio tem patrão, né? Não só a responsabilidade dos sócios operadores, da gente que está dentro do negócio todo dia vivendo no corpo a corpo, mas também as informações financeiras que os nossos sócios querem receber, né? A partir de agora, a gente vai fazer um acesso para eles dentro do nosso sistema financeiro e eles passam a ter acesso ao nosso fluxo de caixa, toda a nossa contabilidade, as nossas demonstrações financeiras, né? Por exemplo, duas demonstrações muito importantes, que é a demonstração do fluxo de caixa e a DRE, que é para a gente medir a distribuição do lucro, quando esse lucro for distribuído, né? E a expansão da empresa, né? Nosso nível de alavancagem, nosso nível de conseguir operacionalizar os projetos que a gente tem.
Então, em tese, agora nós temos uma responsabilidade, não que nós não tivéssemos entre a gente, né? Mas agora nós temos uma responsabilidade de mandar uma informação para o nosso investidor e de cumprir com as exigências que nós prometemos no acordo, né? Porque na rodada de negócio em si, como eu falei na vez passada, na resposta passada, você tem que fazer o cálculo do valor da sua empresa e você vai usar uma das metodologias, fluxo de caixa descontado, soma dos dígitos, múltiplo de mercado, ou seja, qualquer uma delas que se adapte mais ao seu modelo de negócio. No caso da Lugênios, o fluxo de caixa foi o que se adaptou mais porque a gente já lucrava, né? Já tinha margem de mercado. Depois que você faz esse valuation, é que você diz, olha, eu quero tanto por X% do meu equity, você tem que dizer como que você vai fazer a aplicação desse recurso. Aí nós temos o valuation antes do aporte, nós temos o valuation depois do aporte. Por exemplo, nós chegamos ao cálculo que nossa empresa valia aquele valor e nós fomos vender para a Mazda. Só que depois que o dinheiro do seu Augusto entra no negócio, o cálculo ele já é outro. Principalmente se a gente aplicar corretamente aquelas nossas projeções, elas se derem pelo menos em 80% do que a gente planejou. Já é outro. Então, quando o Vitor vem para o negócio, ele já pega um valuation mais esticado. Por quê? Porque já teve o primeiro, que a gente chama de o dinheiro antes do valuation e o dinheiro após o valuation, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai mudar, né? E que mudou dentro do valuation do negócio. Perfeito. E você falou muito de algumas expressões, né, que são universais, que é valuation, equity. Você sabe dizer para a gente uma forma mais simples de como calcular isso? Não é muito simples, mas o que eu gosto sempre de explicar de equity. O valuation é o preço de uma empresa, é o valor que vale a Lugênios. Se a gente fosse vender e sair do negócio, quanto que valeria o cara comprar? O equity é esse valor intrínseco do negócio, é um valor que, tipo assim, às vezes tu não está vendo geração de caixa hoje, mas tu vê uma grande projeção, então tu calcula um valor dentro do negócio. Uma expectativa futura. Isso. Então. E eu gosto de falar que o valor de uma empresa, né, que é o valuation, que é o equity, está em função da expectativa futura de geração de caixa. Muita gente se confunde, fala assim, tipo, quanto que vale a minha empresa? Minha empresa fatura 1 milhão por ano. Pode ser que a empresa dele vale menos que a Lugênios que não fatura, nem 100 mil por mês ainda. Entendeu? Ou seja, o que acontece? Se a curva de caixa dele for cair e a da Lugênios for aumentar, a nossa empresa no futuro vale mais, porque o valor de uma empresa está em função da expectativa futura de geração de caixa. O cara não está comprando a startup hoje pelo que ela gera hoje. Ele está comprando pelo que ela vai gerar no futuro. Então, para eu ser um unicórnio hoje, ou seja, um unicórnio é uma startup que vale $1 bilhão de dólares, não de reais. Então, tem muita gente se confundindo, diz que minha startup vale $1 bilhão e ela é um unicórnio. Não é. A expressão cunhada pelo professor de Harvard, que eu esqueci o nome agora, ela diz que uma startup que vale $1 bilhão, ela é um unicórnio. Só que a startup que vale $1 bilhão hoje, ela é um valor de 10 bilhões lá no futuro descontado a valor presente. Então o cara está comprando 10 bilhões no futuro, por $1 bilhão agora. Então é mais ou menos isso. Então, equity é o preço, é o valor que o investidor enxerga do negócio lá na frente, né? Que é esse fluxo de caixa que eu vou projetando, depois eu venho descontando ele. Então, assim, não tem um método muito fácil de fazer isso. O certo é você contratar um especialista para fazer esse valuation, para defender, porque, tipo assim, ninguém vai engolir, assim, tipo, uma startup, se eu chegasse lá com a Lugênios, essa Lugênios vale $100 milhões. Tá, mas agora o seu Augusto tem seus anos de mercado. O Vitor, apesar de ser um cara jovem, tem a sua experiência de mercado também. Ele não vai engolir eu chegar lá e dizer, vale $100 milhões. Pá, me justifique, porque vale $100 milhões. Aí o especialista tem que justificar. Esse é o meu trabalho como especialista em M&A, é calcular o valor da empresa, sentar com o investidor e dizer, olha, a empresa vale isso por causa disso, disso e disso. Então, se a gente fizer, a gente vai fazer isso, vai trazer talento, vai trazer pessoas, vai investir em tecnologia, vamos expandir a escala, não vamos chegar a esse valor. Então, essa nomenclaturação é um pouco difícil, né? O próprio nome startup, né? Ele é um termo que deriva do inglês, as fases que ela tem também, que é uma startup. Alguns doutrinadores falam em 4, outros falam em 5 fases, mas eu gosto de sempre, como eu sou mais metódico, eu gosto de mais processo dentro do negócio.